Vamos fazer um bolão? Comenta aí, quando você acha que o Bolsonaro será preso? Comenta a data, assim, ó, por exemplo, 1/1 de 2023. Seria bom demais, né? Acredito que vai ser um pouquinho depois. Mas comenta aí a data que você acha que o Bolsonaro será preso. Ó, o Bolsonaro está apavorado. Eu vou ficar muito surpreso se o Bolsonaro não sair do país antes do dia 31. Os grupos bolsonaristas estão em polvorosa com a possibilidade do Bolsonaro sair do país, porque saiu notícia em toda a mídia e não foi desmentida. Aliás, saiu também a notícia de que o Carlos já fugiu do país, de que ele embarcou num voo no dia 24 para os Estados Unidos. O Carlos não desmentiu, depois ele fez postagem sobre outros assuntos e não desmentiu. E eu, inclusive, fiz um tweet falando que o Carlos saiu. O tweet foi visto por quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, a chance do Carlos Bolsonaro ter visto isso é de 99%, porque ele é viciado em Twitter e não desmentiu. A ver, os bolsonaristas já começaram a acreditar que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos para negociar com o Trump, não para fugir. Negociar o que se o Trump não é presidente mais, né? Pois bem, enquanto isso, o Bolsonaro está apavorado por conta da possível delação do senhor George Washington. Não estou falando do primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Estou falando de um bolsominion, George Washington de Oliveira, esse é brasileiro, que cometeu o ato terrorista, foi preso por um ato terrorista. Olha, saiu a foto do caminhão onde eles colocaram os explosivos, mas olha, é escandaloso, eu não sabia que era tão grande. Esse caminhão aqui, com 60 mil litros de querosene de aviação, ou seja, é muito mais inflamável, é muito mais explosivo do que se fossem 60 mil litros de diesel, de gasolina. Olha, você pegar uma garrafa dessas, encher de gasolina ou de diesel e tocar fogo, ela vai fazer uma baita de uma explosão. Agora aqui tem 1,5 litro. Agora você imagina 60 mil litros, estamos falando de 40 mil garrafas dessas juntas. Isso era o tamanho da destruição que iam fazer. E aí no depoimento, já deu 2 depoimentos o terrorista. Ele deixou escapar que ele avisou generais. Ele avisou generais bolsonaristas do ato que aconteceu, ou seja, tem gente graúda do exército, generais, que são cúmplices de terrorismo. E ele avisou que outros ataques seriam feitos. Eu vou te ler um trecho do depoimento dele aqui e você vai ver que ele está prestes a delatar. E a impressão que o pessoal ficou, não o pessoal da Polícia Civil, mas o pessoal da equipe de transição do Lula, não tem mais equipe de transição, né, porque já acabou o grupo de transição, mas o pessoal que vai assumir no governo Lula é de que o terrorista não está falando tudo porque ele está guardando para depois tentar fazer uma delação. Eu vou falar, é muito difícil um terrorista conseguir um bom acordo de delação premiada, mas tudo indica que ele está guardando para depois. Só que tem um problema, se ele não delatar o quanto antes, sabe o que vai acontecer com ele? Vai acontecer que a Polícia Federal, a partir do dia 1º de janeiro, a cúpula da Polícia Federal muda. Saem os bolsonaristas e entram gente do Lula e do Flávio Dino. Esse pessoal vai chegar com sangue nos olhos para investigar isso aí. Vão quebrar sigilo, vão fazer uma devassa na vida dele e de todos esses terroristas aí. E vão chegar no chefão da quadrilha, que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está apavorado porque um ou mais podem acabar delatando, não o Bolsonaro em si. Eu duvido que o senhor George Washington tinha contato com o Bolsonaro, mas ele pode delatar generais, ele pode delatar gente que está na cúpula do governo Bolsonaro. E esse pessoal é que vai pegar o Bolsonaro, que vai acabar entregando o Bolsonaro e jogando o Bolsonaro aos leões. É isso que tá para acontecer. Eu vou te mostrar aqui, não, porque é muito grande, tá? Aqui se você for ler, é grande, não dá nem para ver as letrinhas de tão pequena que são. Mas eu vou ler aqui para você um trecho do depoimento dele, e aí você vai entender que o buraco é bem mais embaixo do que a gente estava pensando. Ele fala: há 3 semanas eu entrei em contato com um importante general do exército e reportei a ele tudo sobre os infiltrados petistas no acampamento, e disse que em breve poderia haver um grande derramamento de sangue se nada fosse feito. No dia seguinte, os militares do exército expulsaram todos os ambulantes do acampamento. No dia 12 de dezembro, houve o protesto contra a prisão do Índio, onde eu conversei com os PMs e os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes, que me disseram que não iriam coibir a destruição e o vandalismo, desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Ou seja, os PMs e os bombeiros falaram exatamente o que depois câmeras mostraram, ele podia fazer tudo, estava tudo liberado. Esses PMs têm que ser, mas não tenha dúvida, eles serão identificados e presos como cúmplices de terrorismo. Vai ter uma mega limpa na Polícia Militar do Distrito Federal, não porque o senhor governador bandido queira, mas porque a Polícia Federal vai para cima desse pessoal. Vai ter muito policial militar preso a partir do ano que vem, viu? Muito policial militar bolsonarista, eles que se cuidem.
Estarão todos enjaulados. Aí eles vão ter que delatar de onde veio a ordem. De onde veio a ordem? De cima. Vai. Não tem como isso não chegar no líder, no chefe da quadrilha. Você sabe muito bem quem é. Tá, aí segue ele. Ele não agride os policiais. Ali ficou claro para mim que a PM e os bombeiros estavam do lado do presidente e que em breve seria decretada intervenção e as forças poderiam fazer isso. Ultrapassados quase um mês, nada aconteceu. Então eu resolvi fazer um plano com os manifestantes do quartel-general do Exército. Aí não dá para saber uma coisa. O quartel-general do Exército é como alguns bolsonaristas chamam o acampamento. Porém, quartel-general do Exército é o quartel-general, o acampamento fica em frente ao quartel-general do Exército. Aí fica aquela, manifestantes do quartel-general é o pessoal do acampamento, ou também tem gente militar envolvida? Pois bem, ele fala aí, ele dá a entender, já falou que avisou um general e já falou que estava falando com os manifestantes do quartel do Exército. Aí ele fala, para provocar um plano com as Forças Armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil. Esse é o nível de doutrinação política que esse cara. Eles acham que o comunismo vai ser instaurado. O Lula já foi presidente por 8 anos, a Dilma foi presidenta por 5. E o cara acha que vão instaurar. Olha, é um pessoal que, eu vou falar, é um nível terminal. O bolsonarismo é uma doença que chega num estágio terminal, não tem o que fazer. É só enjaular a pessoa. Ficar aquém da sociedade, assim, ficar fora da sociedade, que um sujeito desse não dá para conviver em sociedade. Ah, inclusive o filho dele deu uma entrevista, dizendo, até falou palavrão o filho dele na entrevista, dizendo que, quando ele me disse que ia para Brasília, eu já sabia que ia dar merda. Desculpa, é o palavrão, mas palavras do filho do terrorista, que disse que já sabia que ia dar ruim, já sabia que ele ia cometer algum crime. Já a esposa dele disse que não, que ele é um rapaz pacífico e que jamais, que não pode ter sido ele, que prenderam um homem errado. O cara confessou. E a esposa ainda tá tentando... Lembre-se, a esposa morava com ele, tinha 3 fuzis na casa do cara, não sei quantas espingardas, não sei quantas armas, mais de 3.000 munições, mas ele é um cara pacífico, da paz. Olha, tinha que prender a esposa junto. Pois bem, que deve ser cúmplice também, viu? Pra estar defendendo assim, deve ser cúmplice. Aí, segue aí. Para provocar um plano com as Forças Armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil. No dia 22 de dezembro, vários manifestantes do acampamento conversaram comigo e sugeriram que explodíssemos uma bomba no estacionamento do aeroporto de Brasília durante a madrugada. E em seguida fizéssemos denúncia anônima sobre a presença de outras 2 bombas no interior da área de embarque. Quer dizer, eles queriam fechar o aeroporto de Brasília na véspera do Natal, porque se era madrugada do dia 22, ia ficar fechado dia 22 ou 23, dependendo de como ele está falando aqui, ia ficar fechado o aeroporto o dia inteiro. Denúncia de bomba, e ele ia explodir a bomba num mega caminhão, ia ser uma desgraça gigantesca. Aí ele diz, no dia seguinte, 23, uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes, desconhecida, né, do quartel-general, que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Foi ao local apontado pela mulher em Taguatinga, aí depois ele fala, aí tem o resto do depoimento, mas ele fala que não instalaram a bomba, porque a bomba que apareceu, segundo ele, era essa, e ele não tinha outras em posse dele, que não quer dizer que não tenha outras bombas lá, provavelmente deve ter. E aí decidiram colocar no aeroporto de Brasília. Então seria feito isso. Agora tem a confirmação, eu falei aqui no vídeo passado que eu não sabia, mas tem a confirmação realmente, oficial. Os terroristas tentaram detonar a bomba enquanto a polícia estava tentando desarmá-la. Quer dizer, não iam matar, explodir ali, matar um monte de gente como queriam fazer, mas iam matar alguns policiais. Os mesmos policiais, vamos lembrar, a polícia do Distrito Federal, os mesmos que fizeram vista grossa e não prenderam os terroristas, seriam mortos pelos terroristas. Olha o nível dos bolsonaristas, os policiais que são amigos, que estão ao lado do presidente e que não prenderam ninguém e nem investigaram, ou seja, são cúmplices, alguns deles seriam mortos. Que estava ali tentando desarmar, é policial do Distrito Federal, deve ser bolsonarista. É isso que ia acontecer, iam matar os policiais ali que os estavam ajudando. Agora veja, esse senhor esse terrorista, ele pode delatar um general no mínimo, que ele já falou, ele não disse o nome, mas conversou com um general, e pode delatar outros que estavam ali. Delatando o general, mas não tenha dúvida, o general vai ter que delatar alguém que está acima dele no esquema. Quem que está acima dos generais? Vamos lembrar o que eu falei aqui anteriormente, ligando os pontos aqui.
Os organizadores dessa célula terrorista que fica em frente ao Comando Geral do Exército em Brasília, eles se encontraram com o Braga Neto. Tem vídeos, tem fotos de que os carros deles, são caminhonetes que custam mais de 350 mil reais, estavam lá no estacionamento, e que estavam lá quando o Braga Neto estava. Inclusive, depois de uma reunião que tinham vários líderes dessa célula terrorista com o Braga Neto, saíram de lá da mansão onde é o comitê da campanha do Bolsonaro, campanha derrotada nas eleições, foram para o acampamento, depois até a matéria mostrou que a caminhonete deles estava estacionada no acampamento, e o Braga Neto foi direto para o Palácio do Alvorada. Quer dizer, se o Braga Neto é quem está organizando tudo isso, em contato direto com a célula terrorista, e depois o Braga Neto vai ao Palácio do Alvorada para reportar ao Bolsonaro, o chefe da quadrilha é o Bolsonaro, mas você não tenha dúvida. Vai começar uma caça às bruxas a partir do dia 1º de janeiro, jamais vista na história do Brasil. A única coisa que eu desejo, assim, que eu pedi no Natal foi o seguinte, que o Flávio Dino e que a cúpula da Polícia Federal indicada pelo Lula tenham a coragem, que vai precisar de muita coragem, para ir para cima principalmente desses generais, que tá cheio de general bandido. E olha, é muito bom quando você prende um general da ativa, sabe por quê? Porque sobra uma vaga. E aí quando sobra uma vaga, quem vai subir, que é alguém que está imediatamente abaixo na hierarquia, você pode subir alguém que não é bolsonarista. Então você prendendo alguns militares bolsonaristas, não sabe quantos serão presos aí, você só abre vaga para você subir na carreira gente que não é bolsonarista e começar a desaparelhar. Porque muita gente não percebe, e a grande mídia obviamente faz vistas grossas quanto a isso, porque é o objetivo delas, que quando o fascismo chega ao poder, eles aparelham absolutamente todas as instituições. Algumas, eles não conseguem aparelhar por completo, como, por exemplo, você vê que na Polícia Federal tem delegado que quer investigar o Bolsonaro, que quer ir para cima, que pediu a prisão lá dos 2 pastores corruptos que o Bolsonaro indicou, pediu a prisão do ex-ministro da Educação, tem delegado que queria pedir a prisão até do Rodrigo Salles, tem uma coisa que é uma bomba atômica que ninguém tá se lembrando. O delegado que pediu a prisão do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, ele já pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal. Só que tem uma coisa que ninguém lembra. Esse pedido de prisão está nas mãos da Carmen Lúcia faz 3 meses. A Carmen Lúcia está esperando janeiro. Ela não vai prender a cúpula da Polícia Federal agora. Ela é maluca. Para quê? Para eles se revoltarem? Para os terroristas fazerem mais atos de terrorista? Para tentar instalar estado de sítio? Não! Espero o dia 1º. Nenhum deles vai ter cargo. E uma coisa que está apavorando o Bolsonaro é o seguinte, quem quiser, comenta que eu faça um vídeo só sobre isso. Eu fiz faz mais de um mês, mas muita gente já esqueceu e tem detalhes novos que eu tô falando alguns aqui. Que é o seguinte, esse pedido, geralmente esse tipo de pedido, que é um pedido muito amplo, você pedir a prisão de mais de 50 pessoas da cúpula da polícia, geralmente esse tipo de pedido é negado imediatamente. O cara pede, mas nem 24 horas passa, já nega. E tem uma coisa que está apavorando o Bolsonaro. A Carmen Lúcia não negou. A Carmen Lúcia sentou em cima do pedido e falou, tá, peraí. E agora? Quando esse pessoal for preso, sabe quem eles vão delatar? Que a partir do momento que o cara é preso, ele fica louco para sair da cadeia, ele faz o que quiser. Tem ainda mais fascista que não tem escrúpulo, o cara entrega até a mãe se precisar. E aí o que acontece? Esse pessoal vai entregar quem? Quem que tá acima deles na quadrilha? É o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser traído por todo mundo. Eu tô falando aqui, e muita gente entende, porque é onde eu faço o foco maior, que o Bolsonaro vai ser traído pelos parlamentares bolsonaristas, pelos youtubers bolsonaristas, por todo mundo. Ele vai ser descartado por todo mundo no futuro. Só que tem uma coisa. O Bolsonaro também vai ser traído pela atual cúpula da Polícia Federal, vai ser traído pelos generais e vai ser traído pelos líderes dessas células terroristas. Ele vai ser traído. E aí esse pessoal vai se livrar do Bolsonaro e jogar o Bolsonaro aos leões para tentar se salvar. Muitos não vão se salvar, mas é isso que vai acontecer. Então prepara que a partir de 1º de janeiro esse pessoal vai comer o pão que o diabo amassou. Alguns já estão, outros vão comer realmente o pão que o diabo amassou. A coisa vai ficar bem feia. É por isso que o Bolsonaro está apavorado e que ele não desmente que vai para os Estados Unidos. Aliás, o Gabinete do Ódio, quem quiser comenta que faça um vídeo só sobre isso, o Gabinete do Ódio já passou a disseminar, e eles estão com muito menos poder, mas eles já passaram a disseminar mensagens, textão, insinuando com fake news de que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos porque ele e o Trump têm um plano. Por quê? Porque os bolsominions pensam, o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, não é que ele está fugindo, não é que ele está saindo para deixar o Lula assumir, não, ele tem um plano com o Trump. Eu vou te falar o próximo episódio disso aí, nos grupos de Telegram bolsonaristas, ainda não aconteceu, viu? Ainda não tem mensagem nesse sentido, então eu vou te falar o que vai acontecer, porque é óbvio.
o bolsonarismo vai começar a falar que ele deixou o Lula assumir porque o crime tinha que ser cometido. E que aí eles tinham que deixar todo o crime ser cometido, que era fraudar a eleição, deixar o Lula fazer a equipe de transição, deixar até o bandido subir a rampa, para que aí, depois que o crime está consumado, você pode ir para cima e prender todo mundo. É isso que eles vão fazer. Essa vai ser a nova mensagem do Gabinete do Ódio para as próximas semanas. Prepara, eu estou avisando antes, ainda não tem nenhuma mensagem nesse sentido, mas vai ter a partir dos próximos dias, ou próximas semanas. E aí os bolsominions vão falar, eu nunca vi alguém que deixa o crime ser cometido para depois prender. Por caso, não estão deixando, porque o Bolsonaro realmente perdeu a eleição. O único criminoso na história é o Bolsonaro, aliás, não o único, que ele é o líder de uma célula terrorista gigantesca, e quem vai acabar preso é o Bolsonaro. Eu só espero que o governo dos Estados Unidos não seja covarde, como está sendo no momento com o Alan dos Santos, e que, no momento certo, façam a extradição do Bolsonaro caso ele esteja lá quando sua prisão seja decretada. Coisa que não fizeram com o Alan dos Santos. Peço aí sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta contra esses bandidos. Você que está assistindo aí pode ver que aqui não tem descanso. Esses bandidos não descansam em tentar destruir o Brasil. Então aqui é Natal, é Ano Novo, é domingo, é chuva, é sol. A gente está na luta contra essa bandidagem. Falou.